Muito boa tarde, tá começando aqui o Entre Família. E aí, como é que foi o feriadão? Hã? Quer tá lavando louça até agora? As crianças colocou pipoca embaixo do sofá? Ai, menina, relaxa. Relaxa, eu sei como é que é, não tá fácil não, não tá fácil pra ninguém. Senta, descansa e hoje nós vamos falar sobre o universo digital, hein, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Universo digital. Bem-vindo depois do feriado. Você que trabalhou também tá tudo beleza. É isso. Para você que encontrou um pirulito dobrado no cobertor. É isso. Faz parte. Para você que não abriu a janelinha pro cachorro fazer necessidade na rua. Chegou, tava aquele presente Chegou na de sala. viagem. Parabéns. Chegou de viagem, o É. cachorro comeu todos os papéis higiênicos, É. jogou pra rua, pra casa, pra tudo. Você combinou pro vizinho ir lá, colocar água e ração, mas Ah. a janela não foi aberta. E ele não foi. Enfim, faz parte, né? Não deixe isso influenciar a sua vida para a semana terminar de forma ruim. É informação aqui. E sabe o que dá mais estresse? Porque a nossa vida tá um caos, aí você abre ali as redes sociais, Aquele aí chega feed. lá, olha, eu tenho aqui 4 filhos e tô bela e maravilhosa. E vem um vento que bate, que a gente A nunca pessoa sabe de é. onde que vem esse vento. É. Sempre tem um vento pra bater no cabelo da E pessoa, a vontade pra que a dar pessoa um tem de brilho. organizar uma casa, É. ela assim, ó, a casa dela assim, cheia de Isso. coisa. E agora vamos pegar aquela alegria que eu tenho de fazer. Da onde vem essa alegria? O que é isso? Mas surge só em você? A pessoa com todos os dentes na boca. A pessoa com todos os dentes na boca dá uma raiva. Onde é? Quem é que você anda seguindo? Quem é que te influencia? Quem é que você curte ali nas redes sociais? Segue no Instagram, é no canal do YouTube. Vamos falar sobre influência digital. Vamos. Aí você fala assim, não sou influenciável, mas o ponto do dedo tá gasto. Chegou pá. Né? Mas assim, ó, a gente vai falar um pouquinho, essa questão agora dominou, né? É. Que é a questão digital. Começa lá no digital e no dia a dia. Existe Tem ou não a influência cultural do bairro, aquela pessoa que te inspira, aquela na faculdade, na família e a própria referência de casa, tem? Carol. Eu tinha um tio. Tinha um tio que me influenciou demais. A forma como ele falava, olha, vocês podem tal coisa, e você tem que estudar mesmo, e tem que fazer acontecer. Ele me influenciou demais, ele nem tem noção, eu acho, disso aí. Do que ele fez. Caramba, é isso mesmo, porque com certeza você tem alguém aí que te influencia. E aí você tá pensando o quê? Que o menino novo tá lá com o celular na mão, né? Nossa, o negócio dele aqui, ó. Pá, digital, Mas olha, ele digital. tá aqui, ó. Mas essa necessidade de referência, Cris, Verdade. ela é milenar. Não, e outra, é importante, meu pai mesmo. Cara, ele me blindou para algumas coisas, outras ele escancarou na cara. Tá aqui, ó. O mundo vai te apresentar assim, assado. Você tá num bairro aqui, ó. Não temos esgoto aqui na nossa casa. Pá. Agora, Cris, Enquanto isso ajuda a gente a te dar visão para você ter as suas metas e tal. mãe Isso de tem- adolescente Ah. está pensando, olha, as influências que meu filho tem recebido não são legais. Será que hoje a gente vai ter dicas para entender como é que a gente consegue listar aí algumas características de uma pessoa que vale a pena ser uma referência para nós? E como chegar nesse adolescente sem ser alienado, porque se distancia. Aí quem tá ali influenciando vai acolher. Ah, mas eu não posso negociar princípio. Aqui a gente não negocia princípios não, mas existe tática para chegar chegando. Hoje é a tarde da estratégia aqui no Entre Família. Bora lá então, hein? Olha, nós vamos pro intervalo que é rapidinho. Na volta eu vou passar um número para você encher a psicóloga aqui de perguntas e informações. É rápido o intervalo, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. No bloco anterior, a Carol falando do tio, eu falando do meu pai. E aí você já falou, né, com você mesmo. Olha, eu tenho tal referência, eu tive tal posicionamento. Ô, Carol, a gente falou só de coisas positivas também nesse sentido. Mas de repente teve aquela pisada na bola. A gente não está tirando a sua culpa, cada um faz suas escolhas. Mas tem aquele estupim na adolescência. Tem as más influências, Tem né, coisas que a gente não Cris? faria se não fosse em grupo, às vezes. É uma certeza, efeito manada. Efeito manada. E principalmente numa fase, né, da adolescência, né? Como você citou aqui, é uma fase bem complexa, né? As pessoas estão se achando, identidade e tal. Bom, eu quero saber de você aí, quem é que foi uma referência? Olha, essa pessoa me influenciou desta forma e tal, para aquilo ou para aquilo outro. Ou pode ter tido más influências em alguma fase da vida também. né, Verdade. Vamos abrir o coração. Olha, você pode mandar seu nome, sua cidade, a gente mandar abraços para você. Mas se você quiser colocar algum contexto do adolescente, do neto, do filho, Pode manda falar também. anônimo. Só colocou anônimo, aí. deu o teu e manda para onde, Carol? Pode mandar para o 0 operadora 12 98315 0249. 12 98315 0249 para você interagir com a gente aqui no Entre Família. Pronto. Bora lá? Bora Vamos lá. à nossa sala da verdade, por favor, Carol. Chegando aqui com esses dois influenciadores, e são, né? Excelentes influências. Isso viu? é, o pessoal Eu? aqui é uma Se benção. fosse minha mãe, ia falar assim, pode ficar com eles aí. É. Eu vou até chamar para comer um bolo aqui em casa, viu, filha?
Falando em bolo, eu tenho que repartir um bolo. Mas depois eu entro para o contato no intervalo, falo para eles um bolo de milho com Que é isso? goiabada que a Silvia Pra que fez. essa conversa agora? Não, eu Do comi no nada? almoço, pra ter noção. Mas tudo bem, eu tô influenciando vocês nada. aqui. Falei de bolo, ó, deu água na boca já, né? Quando vê, a gente tá lá Influência. batendo aqui, ó, na palma. Sobrou? Essa é a pergunta. Essa Sobrou? pergunta é boa. pastor? Então, Essa é uma boa pergunta. Por que não trouxe? É a segunda pergunta. É isso! Não é? E E a aí? terceira é, se não trouxe e não sobrou, porque comentou. É, e a resposta Mas- talvez seja, por que eu não trouxe? não. Mas sempre há oportunidade para nos causar uma boa impressão. Porque nós temos você como nosso influenciador. Nós olhamos para você positivamente sempre. Então, traga um pedacinho de bolo para nós. Olha, Eu faço dele as minhas bom? palavras, que eu Isso, não vou beleza? conseguir. na verdade, existe um reproduzir. influenciador e um manipulador. Foi o que o pastor fez agora. Brincadeira, No pastor. caso, estimulei o cara Não é? a fazer o bem. Exatamente. É. Né? Jogou Fez um duro, carinho pastor, jogou antes, duro. Fez um carinho antes. Um carinho, porque é realmente um influenciador. Eu tenho que Exatamente. aprender, é. eu tenho que aprender. O influenciador, gente, às vezes, é diferente. O manipulador, ele faz um sanduíche. Ele coloca aqui aí coloca o pedido do bolo e mais uma fatia de elogio e embala, né? É que o manipulador, ele vai usar ao favor dele, né? O influenciador, a tendência é fazer com que o bem chegue no outro, né? Acabou Aí, o programa? Paula Prado, e eu Paula, quero apresentar com esse esta pensamento, frase. com esse pensamento. Isso. Muito obrigado, Paula. E o pessoal vai achar que a gente combinou essa história do bolo, vai achar que a gente falou essa história do elogio do pastor, mas isso aqui é uma sala que a gente não combinou nada. Nada. E é com esse pensamento. Você entendeu a pessoa que vai te atender hoje aqui nessa tarde? Você sabe quem é? Paula Prado Cruz. Corre lá, meu filho. Depois você vai no Instagram lá da Psico Paula Prado Cruz pra você ver como é que é. Boa tarde, Paula. Boa tarde, né? Nem falei hoje, já abri minha boca. A gente já chega falando. Já fez o bem. falando. Já fez o bem para todos nós. É isso aí. Pronto. Paula, eu estava dizendo ali logo no início, na abertura do programa, né? Todos nós somos influenciáveis e podemos influenciar as pessoas. Com certeza, né? E o quanto que isso é delicado, né? Porque assim, o jeito que o outro vai receber isso vai muito de encontro com as necessidades, com os buracos que tem na vida dele, né? Com a história de vida. Então é muito assim, quem está no papel de influenciar tem que ter muita responsabilidade da informação que leva, né? Naquele momento, naquela situação. Exatamente. Ele se identifica para aquele momento dentro de uma necessidade Exatamente. que ele está passando, Exato. né? A gente tem a tendência de olhar o que falta pra gente, né? Então, quando a gente pega uma pessoa como modelo, fala, nossa, me inspira em você, se você se inspira, é justamente porque aquela pessoa tem algo que você gostaria de ter, gostaria de desenvolver, algo que você acha legal, né? Em algum ponto você se conecta com a pessoa de falar, puxa, é parecido comigo, e olha, eu tenho essa potencialidade de desenvolver isso também. Então eu posso ter uma motivação errada na busca de alguém que vai me influenciar. Pode Porque eu posso também. pode ter uma coisa mal resolvida. Pode Sim. também. E aí eu encontro naquela pessoa Pode uma também. identificação. Tudo isso inconsciente, É, esse isso- movimento. então, isso que eu ia falar. O perigoso nem disso, tenho pastor, noção. não tem noção. Não tem consciência disso. E muitas vezes você está lá, ó, navegando lá na internet, vai dando uma sensação ruim, uma angústia, um medo. Você nem percebe que isso está acontecendo pelo que você está consumindo de informação ali. Agora, quando a gente sai do universo digital, né? A Maria tá assistindo a gente aí falando, imagina, eu não influencio ninguém, meu filho. Que é isso? Eu vivo aqui na minha vida aqui, ó, que a única coisa que eu faço é ir pra feira, pra igreja, pra casa, não influencio ninguém. Será que as pessoas que têm pouco impacto, que não têm milhares de seguidores nas redes sociais, ou mesmo que não tenham, né, sejam amigos do bairro inteiro, Aham. eles influenciam de alguma forma ou Influenciam, não? com certeza. Pelo menos dentro da casa ali, né? As pessoas Dentro que da convivem ali. A gente sempre... A interação, ela é o tempo todo, né? Ela é o tempo todo. E aí, o jeito que você absorve essa interação vai ter um resultado, né? Você vai sair... Você nunca entra numa... Você nunca sai de uma conversa do mesmo jeito que você entrou. Então, você nunca sai de uma interação do mesmo jeito que você entrou. Então, por exemplo, vocês vão jantar em família, né? Coisa básica que a gente faz todo dia. Se naquela hora do jantar alguém falou mais grosso, fez uma cara mais torta, você vai sair desse jantar e dessa experiência de jantar em família com uma sensação. Se na hora do jantar é uma coisa agradável, gostosa, cada um compartilha do seu dia, você vai sair dessa experiência do jantar com uma outra sensação. E você vai aprender isso, aprender, né?
Você vai internalizar a sensação de jantar em família desse jeito. Ou seja, Isso é influência. querendo ou não, a questão digital é agora. Ser humano é ser humano desde que Deus criou. Então, existe dentro da casa, né? Somos Você parte- recebeu influência, eu recebi influência do meu pai. E às vezes você vai, conhece alguém busquei. e tem alguns pedacinhos, você já fez isso várias vezes, né? Aí foi visitar um amigo, aí você viu uma atitude do pai dele muito parecido, né? Mas olha, e inclusive agora a gente vai apresentar o João aqui, João Ruela, engenheiro, e ele que fala, olha, eu não tenho muito influência digital não, mas na família eu tenho referência. O João, inclusive, eu acho que na escolha da profissão dele, né, João? E aí, João, como é que tá as coisas? Muito boa tarde. Boa tarde a vocês todos aí, os telespectadores. É um prazer estar participando com vocês aí. Maravilha, João. Agora, João, é o seguinte, né? Você não é um cara assim que tem muitas... É o que te brinca aqui nas conversinhas, né? Não tem muito famosinho aí como influencer, né? É uma questão mais primária de casa. Como é que você lida com a questão do influencer digital e a referência familiar? Então, não, longe de mim ter a pretensão de dizer que eu não sou influenciável, né? Possível isso. Até porque a influência em si não é uma coisa boa nem ruim, depende do tipo de influência que você vai atrás, né? Mas sobre influência digital, eu tenho muito receio do que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, você pega um programa de televisão, você sabe a hora da propaganda, entre aspas, alguns programas têm propaganda no meio e tal, mas o influenciador digital, ele está falando uma série de coisas para você não sabe os interesses dos influenciadores. É claro, eu assisto canais de YouTube, eu sigo algumas pessoas no Instagram, mas de modo geral mais para amizade, porque assim, a pessoa pode estar te vendendo um produto, uma ideia, e ela pode estar dentro de uma bolha de internet e você não sabe a real intenção. Então, assim, eu acompanho, mas eu procuro não ter gurus. Eu não gosto de ter gurus. Por exemplo, tem gente que para fazer exercício precisa ter um guru de exercício. Tem alguém para se comunicar? Eu tenho um guru. Não, eu procuro não ter. Eu vou lá, consumo o material que eu quero e não espero notificações, não espero que o celular, o algoritmo todo, decida por mim o que eu vou consumir. Boa João, tarde. Pode por falar. favor, por favor. Boa tarde, João. Boa tarde, Carol. Olha, com certeza, viu? A gente entende que o algoritmo ele vai enviando os conteúdos pra gente. Daqui a pouco a gente entra realmente numa bolha, porque não consegue entrar em contato com outros conteúdos, né? Agora, quando a gente sai um pouco do universo digital, a gente percebe que durante a trajetória de vida, nós somos influenciados por algumas pessoas em diversas áreas, né? E aí você citou aí para a produção seu irmão, né? Seu irmão mais velho aí no futebol. Você citou seu pai. Fala um pouco dessas influências. Não, sem dúvida, né? A família é a primeira referência. Eu tenho uma família com 2 irmãos, mas muitos primos muito próximos, assim, de segundo grau, de terceiro. Então, a gente sempre teve uma convivência familiar muito grande. E são as maiores referências. O meu irmão, por exemplo, ele tem 10 anos mais que eu. Então, aquela relação de irmão, de brigar por certas coisas, não tinha tanto, porque eu via mais ele como um exemplo, como um modelo. Meus pais sempre tiveram essa ideia de valorização dos pais, mesmo na adolescência, assim, naquela época você fica mais revoltadinho, mas não tinha muito, não. Eu sabia que queriam o melhor para mim. Então, essa base familiar toda de avós, pais, irmão, irmã, sempre foi forte, assim. O meu irmão me influenciou. Eu torço pro Corinthians, com certeza, porque ele torce pro Corinthians, né? Então, é claro que a gente tem essas influências. João, tudo bem, João? Tudo bom? Na sua vida profissional, a sua escolha profissional, você acredita que você teve um mentor, alguém que te influenciou? Eu fui nessa linha profissional porque eu recebi influência assim. O seu contexto de vida profissional, você acha que teve influência? Não, com certeza. Teve, não direta, eu diria indireta. Por exemplo, meu pai é uma pessoa extremamente lógica. Ele não teve oportunidades de estudo, mas ele pensa muito logicamente, uma mente muito matemática, eu diria assim. E isso, é claro, que me influenciou. Ele queria que eu fosse dentista, por exemplo. Ele queria, mas ele me ensinou, por ser mais lógico, escolher uma profissão mais de exatas. Então, é claro que tem essa influência. Mas eu escolhi muito por vocação, muito por
aquela coisa de você chegar no final do curso e falar assim, não, eu faria de novo, eu não tenho nenhum arrependimento, é isso que eu quero. Mas é claro que tem influência familiar. Você é o que a sua família e o seu meio ambiente, né? Então, se eu gosto dessa parte mais exatas, com certeza foi por influência familiar de quem convivia comigo. Então você visualizou no trabalho dele e também, se ele é lógico, você é lógico. Tem uma questão de herança genética também e do meio, como você falou, né? Sim. Mas você visualizou isso e tomou a decisão também influenciado por aquilo que você visualizou e foi influenciado por ele? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Apesar dele pensar em outra profissão para mim, mas sempre me deixou com extrema liberdade, é claro que eu via, né? É que tem coisas assim, você tem certos dons ou predisposições, sem dúvida, né? Para mim, a área de exatas, cálculo, conta, antes de aprender já era muito natural para mim. Então, meu pai era um cara que antes de eu aprender a ler, ele gostava de perguntar tabuada para mim. Então, já fui de longe, né? Você teve a influência positiva, então, só reforçou aí, né? Não, sem dúvida. Influência total positiva. Que legal. E, João, hoje você foi influenciado, né? E é o que é por conta das referências que você recebeu. E como pai, hoje você influencia. Você já consegue enxergar de que forma a Rebequinha é influenciada por você? Aí vem o perigo, né? Aí vem a parte difícil da coisa, né? Que esse pacote nunca está sozinho, né? A gente não consegue influenciar só positivamente, né? A gente tem os nossos defeitos e acaba... E a luta diária é tentar influenciar. Mas eu acho que mais do que influenciar, a luta é criar casco na criança para que ela não seja uma marionete no futuro. Então, assim, eu não estudei em uma faculdade adventista. Então, assim, cheguei na faculdade, só eu não bebia. Só eu não trabalhava e não fazia projetos ao sábado. Então, para um adolescente aí de 18 anos, 19, ele quer fazer parte do grupo. E isso é uma pressão grande. Então, no começo, você escuta piadinhas, você escuta... mas por que não faz isso, né? E aí vão passando os tempos, as pessoas veem lógica no que você prega, no que você acredita. A partir daí, elas começam a te respeitar. Falam assim, não, realmente ele tem princípios e é isso. Então, meus amigos de faculdade, por exemplo, deixavam de fazer os projetos aos sábados para a gente se reunir aos domingos. Na cabeça deles, detestavam, porque sábado é um dia de trabalho para eles e domingo não. E aí foi com isso, bebida alcoólica. A gente saía junto, tinha lá um refrigerante, um suco na minha mesa antes de eu chegar. Não, deixa eu experimentar isso aqui, vai que tem álcool e tal. Então, depois que você sofre aquela pressão enorme, vem a recompensa. Aí as pessoas começam, não em grupo porque tem vergonha, mas quando estão só vocês dois, elas perguntam das suas crenças, individualmente querem saber, ficam interessadas. Então, eu quero passar esse tipo de casca para minha filha, assim, para ela ficar cascuda, para ela hoje, ela ter situações desconfortáveis, não ser tudo confortável para ela, para que ela possa ser um pouquinho do contra. A minha esposa, a Gabriela, ela fala, você é do contra. Porque eu tenho opiniões firmes, fixas, ainda que lógicas, e mude, se eu ver que eu estou completamente errado, mas que você tem uma certa casca, que você veja todos seus amiguinhos fazerem uma coisa de um jeito, e você fala assim, não, eu não vou fazer porque eu escolhi não ser assim. Então, o que eu almejo é que minha filha tenha essa casca. Tanto porque, né, João, na nossa época, nós tínhamos sim influências, mas hoje parece que a maré, a enxurrada é mais forte, a pressão é maior, justamente pela enxurrada de informação que nós recebemos hoje por conta dos meios digitais. João, muito obrigada, viu, por tirar um tempinho aí no trabalho para falar com a gente. Eu agradeço muito, agradeço a vocês, a produção aí pelo contato e pode contar sempre. Obrigada, abraço. Queria aproveitar isso. Posso colocar duas coisas que ele entrou numa questão espiritual? Queria colocar só dois itens. O primeiro, a maior influência que a gente causa não é pela fala, mas é pela vida. Então, não é por aquilo que eu estou pregando, ele falou, né? E com certeza foi pela vida. O refrigerante está lá porque eu me portei assim, né? Segundo aspecto essa influência, ou essa casca, como ele usou a expressão, depois dá até para analisar isso psicologicamente, né?
É a vida que a gente deve ser, sem causar muros, né, de separação. Porque o que eu acredito não deve causar. Então, assim, eu estou influenciando por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Logo, vai ser a minha fala, mas primeiro pelo que eu sou. E também não criar os muros aqui. Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis. Eu não sei se eu já citei esse exemplo aqui, mas no Cristianismo Puro e Simples, que é um clássico dele, ele fala sobre os relacionamentos de diferença de fé como cômodos de uma casa. Então ele diz assim, um está no saguão ainda, está na sala. Cada um já escolheu o seu cômodo. Ele diz assim, se você está no saguão, ou se você está num cômodo, respeite quem escolheu um cômodo diferente do seu. Se ele estiver errado, ele vai precisar muito do seu amor. Se ele for seu inimigo, ele diz, ele vai precisar ainda mais. Então, vou parafrasear o C.S. Lewis dizendo que nossa maior influência... Eu estou pegando o aspecto cristão só, tá? Como ele citou. Crenças que a gente tem em comum aqui. A minha maior influência como um guardador do sábado não é pela minha fala, mas é por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu sou. Essa é a minha maior influência. E então, não só só, pra, não Inclusive, só nas inclusive, perguntas. a gente vai para um intervalo agora. Depois eu queria falar, inclusive, o quão chato está sendo a gente falar de posição. Porque você não pode mais falar do seu posicionamento. Você não pode colocar nada, por quê? Porque é gado daqui, gado dali, né? E aí o pastor falou agora sobre comportamento. Como se comportar numa geração onde você não consegue colocar a sua vontade, porque se não for da vontade do grupo ou questão midiática que está envolvendo, você é apedrejado, né? O chamado cancelamento do posicionamento. E a gente vai para o intervalo e volta já já. De volta com Entre Família, e hoje falando sobre influenciadores. E você sabe, né? Aqui na nossa conversa chegamos à conclusão de que não existiram mais influenciadores. Os primeiros influenciadores da nossa vida são, de fato, os da nossa família, da nossa casa. São as nossas primeiras referências, impressões do mundo. É como a gente vai lidar com todos os desafios da vida. E aí você está pensando aí, Carol, olha, as minhas referências foram péssimas. Foram péssimas. Eu não consigo educar meus filhos, meu relacionamento está indo, aqui, minha mãe separou, minha irmã separou, meu tio separou. Eu tô assim, eu não consigo lidar com nada. Eu preciso de informação externa para traçar um novo caminho, para quebrar um padrão de comportamento. Você quer informação para lidar com o seu relacionamento, para lidar com a educação dos filhos? Pronto, vai lá. Bora lá então. Entre Família é o nome dessa revista que leva o nome do programa. Aqui são mais de 15 temas especiais que vão fazer toda a diferença na sua vida, viu? Vamos falar de influência, mas vamos falar também de conhecimento, de informação. Às vezes você precisa buscar informação de outros lugares para mudar o seu comportamento. Porque a gente bebe água sempre do mesmo poço e fala assim, nossa, todo mundo aqui tem dor de barriga, tá dando dor de barriga em todo mundo aqui em volta. Você também, porque você tá bebendo água no mesmo lugar. Vamos buscar informações diferentes, mas também informações importantes que tenham base e fundamento, e com certeza você vai encontrar isso aqui nesta revista. Pode pedir de graça, tá? 0 Operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a revista Entre Família. Quer pedir pelo Zap? Tá aí na mão? Pronto. Já adiciona aí, 12 982 44 4449. Entre Família, de graça, transformando a sua família. Bora sentar lá que tem mais conversas aqui sobre influenciadores. Eu tô sabendo que tem uma influenciadora que vai chegar daqui a pouco aí, viu? Beleza. Eu estava falando no bloco anterior também, essa questão toda de tudo tem um tumulto. Tudo tem um negócio. Antes você conseguia falar de algo, né? E um viés também. Hoje a gente tem um viés. Se você vai falar de ateísmo, de qualquer coisa, tudo pode. Levantou uma bandeirinha de Deus, é complicado. Então, existem pautas hoje que são aceitáveis e existe um curso, por exemplo, mas você não pode, porque já é daquela... Não, todo mundo hoje tem voz, aquele que tem religião, aquele que não tem religião, todo mundo tem que ter a voz, né? Então, hoje, algumas influências ditam uma certa liberdade no diálogo, mas isso às vezes não existe, né? Aí o pastor levantou uma bandeira muito bem, que diante disso, o exemplo conta mais. Mas isso também não elimina o cenário que nós estamos. Aí a Carol veio no intervalo e falou de uma fase. Nós estamos numa fase onde as pessoas ganharam voz e vez. Talvez seja essa virada onde a poeira vai acomodar
e a gente torce para que os discursos possam todo mundo colocar suas cartas na mesa. Eu acho que isso, a gente está em transição, né? Porque pensando na história do cristianismo, tá, Paulo? Sempre o que falou mais alto foram as vidas, né? A gente tem o sangue do mártir que era derramado, que fazia o evangelho se propagar. Era acompanhado pelos discursos, e o Cristo está certo nessa. A gente tem que ter a liberdade de falar, né? De expor o pensamento, mas esse discurso sempre era acompanhado pela vida, né? Uma coisa que eu percebo muito é que está numa época em que as pessoas não demonstram muito vulnerabilidade, assim, sabe? A fraqueza, a parte ruim, né? É sempre só o que está meio utópico, né? Isso acontece muito em redes sociais. E o que vem ocasionando muitos problemas psicológicos. Eu escuto todo dia no consultório alguém falar: nossa, mas a vida de todo mundo no Instagram está feliz, está boa, só a minha que não. A pessoa acredita nisso, né? Então, assim, é complicado quando a gente se mistura tanto com o que a gente está vendo ali, que não tem essa separação, né? Mas até que ponto que é assim o tempo inteiro na vida da pessoa? Até que ponto que isso que eu estou assistindo aqui serve para mim? Seria este um medo de... Perdão. Pode perguntar. Seria este um medo de influenciar negativamente? Se eu exponho... Se a pessoa tiver a responsabilidade, acho que sim, porque acho que também tem muita gente que às vezes não tem essa preocupação, né? Do que mensagem que ela está passando por detrás daquilo. Então, são dois extremos no que você colocou, né? Se eu mostro só coisa boa, eu não estou sendo autêntico, né? Não. Dentro de casa, eu mostro minhas vulnerabilidades, certo? Isso. Eu influencio com as minhas vulnerabilidades e posso influenciar positivamente também, não posso? Pode conectar, inclusive. Porque eu estava conversando hoje com um paciente de manhãzinha, né? Como que as pessoas se conectam? Não é quando você se identifica? Identificação. Né? Quando você fala assim, nossa, puxa vida, olha, ela faz uma mãe, né? Às vezes uma influencer que é mãe e tal. Nossa, olha só, igualzinho, lá em casa acontece a mesma coisa. Pronto, conectou. Por quê? Porque está mostrando a vulnerabilidade. É difícil você se conectar com alguém que está aqui, ó. Nunca erra, né? Nunca... Né? Então, assim, só que o que acontece? O que mais se aparece é isso aqui, essa vida perfeita, né? E aí as pessoas que estão aqui, que se conhecem, identificam as dificuldades que têm, né? Esse distanciamento começa a gerar uma série de problemas psicológicos, inclusive. E ruídos, né? E DR problemas sem de filtro, insatisfação, DR sem filtro, Cris. minha vida é sem muito filtro. ruim, né? Eu acho que a Tem gente uma tem surpresa vivido quinta-feira, hein? muito. Opa, A gente Vamos tem ter agora vivido o muito livro que o disso. senhor me indicou, aqueles 40 dias. É. A gente vai começar hoje, vai ser tema da DR Sem Filtro. Opa. Influência. Agora, falando em influência, Carol, Vai lá. tem gente aí, né? Opa, Gabriela Canguçu tá aí conectada com a gente. Ela que é a criadora da plataforma Mamãe Sarada. Vai falar um pouco sobre esse papel aí de influenciadora. Seja muito bem-vinda, Gabi. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Obrigada pelo convite. Gabi, eu acho que, diferente de muitas pessoas que estão aí conectadas, que estão online, produzindo conteúdo, a sua necessidade inicial não era se tornar grande ou, né, expandir o conteúdo, ou ser seguida, ter seguidores e tal, e pessoas comentando. Não, o que você queria era popularizar o exercício físico através da sua plataforma. Como você recebeu essa mudança quando você sentiu que, opa, parece que eu estou influenciando pessoas? Isso foi um impacto positivo, negativo? Você ficou pensando? Hoje você pensa mais para produzir conteúdos na internet? Bom, gente, influenciar é uma responsabilidade gigante, né? Porque a pessoa está olhando para você o tempo inteiro. Na verdade, o dinheiro, ele compra seguidor, ele compra número, ele compra volume, mas eu acho que a relevância vale muito mais do que simplesmente ter números. Então, eu nunca me preocupei mesmo em ter números, em ter seguidores demais. Eu queria que, se eu mudasse, ajudasse uma pessoa a mudar de vida, influenciasse a vida dela de alguma forma positiva, para mim já estava valendo. Não importava se eu tinha 100 mil seguidores ou 50 mil. Mas foi algo que eu não busquei. Eu queria que as pessoas olhassem para mim. Eu acho que a gente só consegue... Vocês falaram muita coisa legal e é justamente o que eu ia falar. Que a pessoa ela precisa de se identificar com a sua dor. E uma mãe sarada é uma dor.
de todas as mães, né? Que é o corpo muda com a gravidez, a mulher perde a autoestima, a mulher não tem tempo para ela mais. E quando elas entenderam que essa dor também era minha, fica muito mais fácil de se identificar aquela influência, né? E hoje eu penso o seguinte: isso me dá credibilidade, porque elas entendem que eu tenho dor e que eu sei do que eu estou falando, né? Eu acho que uma coisa que o pastor falou que é extremamente importante é o exemplo, né? Então, elas me veem treinando, me veem comendo bem, me veem tendo um hábito saudável, fica muito mais fácil delas quererem repetir aquilo ali. E é algo alcançável, né? Porque é verdade. É fácil vender verdade. E como eu digo verdade, então elas falam assim: nossa, isso é muito real, isso é muito de verdade. É isso mesmo, eu sou essa pessoa mesmo. E eu acho que fica muito mais fácil a gente influenciar um comportamento ou que seja uma mensagem através do exemplo, da credibilidade, da transparência. Eu acho que é o segredo para tudo isso, né? Gabriela, quando você esteve aqui também, né, vou te dar um feedback que a gente não conversou, mas quando você saiu daqui, primeira vez que você veio, depois com o pastor também, a gente fala, que pessoa agradável, né? E às vezes a gente faz um cálculo assim, olha, uma pessoa que tem uma boa aparência, tinha tudo de repente para chegar um pouquinho com o nariz empinado. Então, fora também da rede social, eu acho muito bacana, a gente fala muito de ruído, né, do que falar e do que viver. Agora você é uma pessoa também que, querendo ou não, agrega marcas, né, agregam às vezes alguns produtos. E agora você falou de verdade. Como que você alia essa questão toda? Porque pessoas vão comprar coisas que você vê você usando também. E aí você falou sobre transparência, eu acho muito bacana. A gente sabe porque tem uma seguidora sua aqui no ouvido, né? A Patrícia aqui, que teve uma vida transformada, faz exercício, é uma mamãe sarada aqui do nosso programa. Como é que você fala nesse sentido, agregando marcas à sua vida, né? À sua rede social? Então, a Paty sabe bem como é, porque eu realmente não vendo aquilo que eu não acredito. Então, às vezes eles propõem alguma coisa, faz a campanha para a gente paga tanto e tal, e eu realmente não acredito, então eu não vendo aquilo que eu não acredito, por dinheiro nenhum, sabe? É algo que eu não consigo passar verdade naquilo que eu vendo. Então, se eu falo de um produto, realmente é porque eu experimentei e acredito naquele produto. E eu acho que pode ajudar as pessoas de alguma forma. Por isso que fica tão fácil de vender uma mãe sarada, né? Que é o meu produto. Porque eu acredito, ele acontece, ele faz efeito, ele muda vidas e fica fácil de vender. E para todos os produtos valem a mesma coisa. Eu acho que é chato demais a gente ficar aqui vendendo por vender. Eu acho que a gente tem que estar somando para a vida da pessoa mesmo, de alguma forma. E eu preciso de acreditar nele. Se eu não acreditar, venda não. Gabriela, tudo bem? Ei, pastor, tudo bem? Tudo bem. Gabriela, queria te perguntar, nem todo dia talvez você levante e diz assim, uau, hoje eu vou malhar. Porque tem os filhos, tem que correr na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como você trabalha essa questão da autenticidade com o propósito daquilo que você está oferecendo? Nossa, isso é algo... Quando a gente fala de exemplo, a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque é claro que a inspiração... As pessoas acham que motivação é igual algo mágico que vem todo dia e que você está todo dia inspirado e motivada para treinar e para fazer atividade física. E, na maioria das vezes, a gente não está, né? Só que eu acho que eu tenho muito comprometimento e o propósito e a meta é muito bem estabelecida na minha vida. Então, assim, eu não faço porque eu estou com vontade, eu faço porque eu tenho que fazer. Legal. Isso eu vendo o tempo inteiro, né? A gente é adulto, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, né? Então eu tenho muito na minha mente isso de eu preciso fazer o que tem que ser feito, porque vai ser bom para mim, bom para quem está perto de mim, bom para minha saúde. E aí eu vou lá e faço o que tem que ser feito sem falar, não gosto, não quero, não estou afim, não tô, né? Então eu acho que eu tento cumprir esse propósito e tento ensinar isso para elas, que a gente não vai ter motivação mesmo todo dia, mas que a gente deve fazer porque a gente simplesmente tem que fazer, né? Porque a gente sabe dos benefícios e das vantagens disso com o tempo, cronicamente, né? Eu acho que o caminho é esse. Muito bom. Gabriela, obrigado. Sempre é muito bom te ouvir. Deus continue abençoando. Está aí passando aqui a rede, né? O Instagram da Gabriela. Deus abençoe você e sua família muito, tá? Amém. Tá bom? Amém. Obrigada, pastor. Fique com Deus. Obrigado. Com Deus. Fácil de conversar. Legal. As duas participações hoje, tanto o João quanto ela, o quanto foi tranquilo, né? Às vezes as pessoas estão um pouquinho nervosas, não vem aquela autenticidade. Mas a gente sente quando a pessoa está falando de dentro, né? O João, quando falou da filha, coisa difícil, e a questão toda da casca grossa e tal.
Eu acho que se a gente pensasse, né, se todo mundo que estivesse na rede social, né, tivesse essa questão toda, porque ela não planejou, foi uma questão autêntica você conseguir seguidores. O pastor falou sobre viver isso, né? E aí até no intervalo ele comentou sobre Jesus, dessa questão, Jesus não ficou, né, pedindo, ó, venham, né, me sigam. Quando a pessoa estava com o coração aberto, né, vamos lá, segue-me. E essa questão do exemplo é muito forte, né? Colocada aqui a Gabriela, que pega um nicho de pessoas também, de mães, né? E ela abriu um pouco da intimidade dela. O pastor falou de nem todas as vezes ter vontade. Mas espera aí, existe uma grande massa que fala, vamos lá, você tem que dar tudo de si, você tem que acordar com vontade. Aí de repente vem uma mãe e fala, não, olha, eu sou adulta, eu faço o que tem que fazer. Aí, é porque a gente tem a tendência, às vezes, de olhar, de negativar as influências digitais. Né? É a tendência, né? E a gente tem influências positivas digitais, né? Que para um indivíduo, ele não precisa da motivação, né? Eu vou para a academia, né? Eu brinco com o Chapolin que ele é minha motivação, né? Não vou chegar no nível dele, mas é minha motivação. Mas eu vou para a academia. Mas outro, talvez essa influência positiva, autêntica, vai motivá-lo a fazer, né? E aí eu quero puxar uma palavra que ela disse, que eu acho que é muito importante, talvez esteja faltando isso para que as coisas, para que as pessoas se apresentem e a fala tenha coerência com aquilo que elas vivem, que é identidade e propósito, né? Então ela falou muito dessa palavra, ela falou assim, olha, o meu propósito é claro, saber para que você está, para quem você está, o que você faz e onde você quer chegar, faz a diferença para você ser um bom influenciador. E que é a mesma coisa que o João falou. Quando ele falou da casca, ele estava falando que ele tinha muito claro o propósito de vida dele. É isso. Que né? A casca não é negativa, Claro mas que não. é de olhar. Exato. Eu É a preciso- estrada, a gente precisa saber qual o caminho seguir, Tá indo entende? para onde? Isso, e aí você vê que ele fala, né, as dificuldades vêm, numa época em que ele queria fazer parte do grupo, a pressão era muito grande, né, mas ainda assim ele se manteve firme. O que ele fala de casca, eu costumo falar para os meus pacientes, que é fincar o pé no chão. É isso. Sabe, essa dificuldade de falar não, então você vai se moldo aqui porque esperam isso de mim, moldo ali porque isso é horrível para você, né? Então finca o pé no chão e vai se aproximar quem se conectar. Banca, sustenta. E vamos Isso. respeitar quem fincou, né? Mesmo que seja, foi o que o Cris falou, a dificuldade que você tem para dizer, finquei meu pé aqui. E de respeitar o outro que fincou o pé ali, né? Mas aí, exatamente esse processo, porque a falta de propósito do outro, Exatamente. é a falta de propósito do outro, a identidade que ele não sabe que é, para onde vai, o que está Isso. acontecendo, né? Se a identidade vem do trabalho, se é de quais papéis te representam. Ou de não se abrir para ouvir, né, Carol? Exatamente. Então, essa falta de propósito do outro é que incomoda quando você encontra alguém que tenha propósito. Aí você cancela mesmo, porque você não aguenta ouvir uma pessoa que fala, eu acordo todo dia 5 horas da manhã para malhar, e você fala, mas eu não malho, eu não quero te ouvir, não quero, né? Eu quero cancelar você. E outra, essa visão, se ela fosse até individualizada, estava legal. Mas um exemplo, eles te veem como manada, tudo está num pacote. Tipo um exemplo, os 3 aqui são cristãos, né? E vivem bem. Aí o Cris dá um mau exemplo. Então, já taxaram todo o grupo com o exemplo do Cris, sendo que existe uma verdade, um propósito dentro desse enquadramento. E aí o que acontece? Hoje nós dividimos, né? Mulheres para um lado, esse para o outro. E, na verdade, nem Deus não te vê assim. Deus te vê na individualidade. A gente começa a analisar a pessoa já do grupo. A gente gosta de ter. A gente está vivendo numa questão em manada, a gente não consegue ver a identidade de uma pessoa dentro daquele grupo que se comporta diferente. Ou, por exemplo, ela não concorda nem com A, nem com B. Ela pega um pouquinho do A, pega um pouquinho do B, e ela não é inserida em nenhum grupo, mas ela tem opiniões diferentes. Eu preciso opinar para um grupo X ou um grupo Y hoje para influenciar, porque eu tenho as minhas diretrizes, né? E hoje, então, a gente está perdendo aquele respeito da individualidade da pessoa. Ou você está num grupo, ou acabou. Mas acho que é porque também é muito novo, né? Isso tudo que está acontecendo é novo. Então, as pessoas ainda estão se adaptando, né? Vai chegar uma hora em que isso vai, como você usou o exemplo da poeira baixar, né? Isso mesmo. Você diz em relação à influência digital? Acho que todo você mundo diz? querendo falar, né? Daqui a pouco acho que a coisa vai... Espero, né? Que isso se abaixe um pouco, né? Mas isso que o Cris falou é muito profundo, né? A gente definir uma influência de um grupo inteiro
em face de. Vou citar um exemplo que a gente acompanhou nos últimos dias. A gente tem o islamismo, por exemplo, que é uma crença, pessoas maravilhosas, mas às vezes a gente tem a tendência de definir o islamismo partindo de uma visão de um grupo extremista. Né? Eu só estou citando como exemplo. Daí você coloca todo mundo dentro desse pacote e associa a isso, entendeu? Pastor, mas será que isso não é um movimento antigo, o pertencer, né? Porque quando a gente lê na Bíblia, vamos dizer assim, o livro mais antigo que eu já tenha lido foi a Bíblia. E aí na Bíblia ela apresenta, né? Olha, a partir deste momento as pessoas começaram a ser chamadas de cristãos porque seguiam aquela pessoa, e aquela pessoa que representava definia o comportamento ou como eles eram vistos diante de uma sociedade. A necessidade de pertencimento é inerente do ser humano de qualquer fase. Eu acho que talvez... seu exemplo foi perfeito. Quando a gente vê... Eu acho que tem a ver com os propósitos levantados. Mas aí você não pode, por exemplo, você tem dentro da linha daí, e eles eram conhecidos como cristãos porque eram seguidores de Cristo. De Cristo, né? Citando como exemplo aqui. E na época não era algo positivo, né? Não, exatamente. não é. E aí a gente tem depois grupos que não representaram positivamente e que eram denominados de. Entendeu? Então, claro, porque se desviou daquilo que é propósito. Então, o mesmo exemplo que eu usei em relação à fé islâmica, eu posso usar entre a fé cristã. Eu coloco todo mundo dentro de um pacote, né, por causa de uma influência negativa. Exatamente. Né? Eu acho que com tolerância a gente consegue. E as interpretações, elas vão mudando também, né? Começa de um jeito, aí daqui a pouco começam a fazer interpretações. Sabe telefone sem fio? Né? Sim. Isso vai acontecendo muito, né? Você vai mudando o sentido daquela situação. E aí as pessoas começam a enxergar através daquele sentido, né? Um exemplo disso é a alteração das palavras, né? A gente usa uma palavra e fala, nossa, mas significava o quê? Espalha a rama pelo chão ou esparrama pro chão? Eu pensei nisso. Batatinha com Duná. Você vai lá buscar essa música, é Batatinha com Duná, que é a tarefa que eu vou te dar agora quando nós vamos pro intervalo. Então você vai buscar a música e vai ver se você espalha a rama ou se esparrama pelo chão, entendeu? Com o tempo vai mudando o sentido, você nem sabe, tá reproduzindo aí. Bora pro intervalo, hein? Olha, ainda hoje tem uma dinâmica muito especial para você ter aí algumas características importantes de pessoas que vale a pena seguir. Bora lá, é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e você está com a pulguinha atrás da orelha. Mas, Cris, estou com essa pulguinha atrás da orelha aqui. Eu queria umas características, né? O pastor falou ali, a gente viu agora uma influência muito bacana falando sobre saúde. Você que já viu aqui a Canguçu aqui no programa, ela fala muito da beleza interior, desse ruído, é muito legal. Mas como que eu acho uma Canguçu em outras áreas, né? Como que eu faço para escolher? Vou falar com a Paula aqui. Paula trouxe aqui, quem é essa influência aqui, Paula? Vamos ver, né? Olha aqui, a gente está vendo as descobrir. figurinhas aqui. São 5 características envolvendo para dar essa base, para que o pai possa, inclusive, orientar o filho, para o pai possa seguir também, porque às vezes o pai fala assim, ó, não segue tal fulano. Aí vai dar uma olhadinha no Instagram do pai e tal, né? E não só na questão digital, mas o amiguinho da escola, o vizinho, né? A gente falou de propósito, né? Então, acho que o que seria interessante? Primeiro, antes de você começar a seguir alguém ou identificar quem que você segue, você ter definido qual que é o seu propósito. Eu acho que isso que ia ser legal. Então, assim, qual é o caminho que você quer seguir, aonde que você quer chegar, que mensagem que você quer deixar para as pessoas, né? O que é o propósito? É aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você entende que vai deixar como legado para alguém, algo importante, vai engrandecer a vida de alguém. A partir do momento que você tem isso definido, aí você começa a selecionar as pessoas que você segue, a partir do que a gente vai falar aqui. Né? Bora nós, então, é o seguinte, você Vamos anotou em casa? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, começar aqui pela cabeça desse menino. Isso. Olha aí tem a mente... Humilde. Mente humilde. O que seria isso, Paula? Acho que assim, ó, você pode perceber, né, as pessoas que você segue, o que essa pessoa quer passar para você, qual a mensagem que está ali, né? As coisas que essa pessoa fala, vive, está de acordo com os seus propósitos, né? Está de acordo com o que você acredita e quer levar para a vida? Aí vale a pena seguir. Não tem isso? Para que ficar se
contaminando, né, Cris? Às vezes com uma coisa que não vai de acordo com o seu propósito, né? Então, acho que nesse sentido... Isso eu acho muito bacana. A gente... Vou dar um exemplo simples, tá? No bairro. Não que você tenha que evitar as pessoas, né? Mas às vezes existe um comportamento dentro da sua linha que acaba sendo tóxica, né? Para outra pessoa também, atrito. Eu acho que tem que ser respeito. Se for na questão física, mora no mesmo bairro, olá, boa tarde, tudo bem e tal. Mas se você se sente mal com aquela presença ou não quer criar um atrito, você levanta um pouquinho, sai mais cedo, ou tenta criar conduzir, né, essa forma respeitosa. Agora, existem pessoas que parece que vão nos perfis que não concordam para estar lá, não, né? Eu estou ali para, parece que, aquele estilo de raiva, né? E de qualquer lado, você vai lá, eu acho que é legal eu acho legal você pesquisar uma opinião contrária. Diferente, eu gosto para pensar diferente. de assim, ó, poxa, será que eu estou tão dentro da bolha? Eu vou pegar esse texto e vou analisar, vou ver outro texto, vou ver outro vídeo. Por que você está fazendo isso? Porque é legal, eu quero, inclusive da minha verdade, eu quero comparar, porque eu tenho que ter uma mente humilde para absorver até a opinião oposta, colocar na minha mesa e aí disse, não, mesmo assim ainda eu continuo. Às vezes você pode acrescentar, né, aprender e crescer com uma opinião diferente, exatamente. Que é bom. Você viu como é que é? Porque a gente está chegando lá. Vamos na segunda característica aqui? Olha só, palavras de motivação. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha, como você falou, achei muito legal, que a pessoa não tenha medo, que a pessoa não tenha problemas, porque foi um gap que deu a conexão. Você vê a Canguçu? Foi justamente essa questão de desmotivar na gravidez, de ter o filho, de sair do embalo. Ela entender a dor, né? Que ela fala a dor, né? Da pessoa. E essa motivação não quer dizer que a pessoa é perfeita, porque né, existe aquele coach que fala assim, vamos lá, né? Exatamente. Isso que é legal, né? Você pegar, né? Absorver aquilo que vai te servir, para você usar aquilo na sua vida, né? Então, sim, né? Motivacional. Então, ó, e aí? Tá te motivando? Às vezes esse conteúdo, ele tá deixando a pessoa mais para baixo ainda. Ou a pessoa começa a se comparar, né, Paulo? Você sabe muito bem. Acontece. A pessoa segue tal fulana e aí, né, a pessoa de repente teve aquela estriazinha, aquela celulite, a pessoa até tem disfarce. Às vezes você não sabe, aquele feed, aquele filtrinho, e a pessoa fica, nossa, se eu fosse mais nova, nossa, se eu tivesse isso. Ah, e tem essa questão da genética, porque veio da minha mãe é assim, e aí a pessoa fica ali, parece que uma questão sado, né, se cortando psicologicamente, né? Ou assim, poder então inverter, né? Pegar essa situação e falar assim, puxa vida, né? O que ela está fazendo também para ela conseguir atingir isso? O que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, o que eu posso usar essa informação que a pessoa está me dando de bom grado aqui, que eu também vou me beneficiar, né? Então, assim, isso acho que seria um motivacional, né? Você fazer um bom uso. Agora viu que não tem nada mesmo de bom uso, não tem muito o que fazer mesmo, mas né, se você consegue fazer uma leitura e falar, puxa, mas isso aí que essa pessoa faz é legal, né? Isso aí eu posso trazer para a minha vida. A Canguçu falou muito bem, né? Ela coloca coisas atingíveis para as pessoas. Eu acho isso muito bacana, porque tem empatia até com a meta alheia, né? Então, se uma pessoa, né, coloca só algo, né, inatingível, esse barco vai te ajudar muito a chegar onde é que você vai chegar, não né? Conecta. Não conecta, né? Vamos fazer o seguinte, agora tem uma linha de conexão muito grande, né? Esse coraçãozinho aqui nesse boneco, 5 características do nosso influenciador, garra e energia. Isso aí é quando nós temos conexão no mesmo erro, mas olha, com a garra e o coração, estou conseguindo. Se eu consigo, você pode também. Isso é também bem ligado à motivação, né? Isso faz você também falar, puxa, vou continuar, posso chegar lá, né? Então, fazer esse bom uso aí do que você está vendo ali, né? E a gente vê o brilho nos olhos. Por exemplo, eu agora falei com o pastor que eu vou fazer esses 40 dias com a minha esposa. Eu acho que também, eu acho que o pastor andou conversando com ela também, porque ela me falou que tinha visto do pastor, não sei se foi a filha do pastor que comentou comigo, comentou com ela, e ela disse, não, Cris, estou preparando agora 40 dias de leitura. Mas quando o pastor me vendeu o livro, eu não lembro da capa do livro, né? Da capa do livro, né? Mas a forma com que ele olhou e falou, Cris, vale a pena um projeto de 40 dias e tal. Então ele construiu primeiro uma autoridade, né? Deu um spoiler, sem contar deu um spoiler. o que é muito bacana que você vai fazer junto e tal, e depois no final você vai ver que é muito bom. Não que ele tenha me vendido algo no vazio, né? Mas o que acontece? Ele não precisava, ele não ganhou, entre aspas, nada com isso, mas me vendeu aquela autenticidade, e o resultado, né? O que o resultado pode fazer, né? Não é? Tipo, leia que no final você vai acrescentar alguma coisa para você, né? Então, isso foi essa energia, né?
E outra, é legal que você tem essa questão toda de impactar você na sua vida aí, né? O que essa vizinha está impactando no seu dia a dia? Esse é O o que importante. esse amigo está dando um amparo? Ele é você lá também, um pedacinho, esse menino, ele é aquele que ajuda, é aquele que tem uma linha também mais correta, os dois vão se apoiar, né, dentro desse mundo ali, aquela casca grossa que o João falou. Isso, fincar o pé, né? E aí o amiguinho, às vezes, tem uma visão da criança amparando. Então, quanto mais você se cercar, aquela média dos 5 que você se envolve, tem um assunto muito importante. É verdade, isso é verdade. Porque na hora de você pensou na questão da humildade, a mente de humildade, teve palavras de motivação, você tem garra, o que você vai fazer agora? Colocar em prática? Opa, tem que ser, Atitudes né? coerentes. Isso é importante. Então, isso é o que a Gabriela falou, Isso, né? um discurso muito... Até aqui é discurso. Isso. Até aqui é motivação. Até aqui é energia. A partir daqui é ação. Porque isso daqui também traz para o concreto, né? Para a possibilidade. Fala, puxa, é possível, né? A pessoa está pregando algo que é possível fazer. E essa coerência, isso impacta positivamente, né? Porque isso traz essa sensação de possibilidade. E ela fala assim, né, eu sou muito transparente. E os resultados, né, são transparentes. E outra, vou dizer uma coisa para você. Você consegue segurar um time da sua vida que você vai desenhando um tempo. Mas parece que não tem conexão. Você vê um Face bacana, vê algo bonito, vê um Instagram legal. Verdade. Mas parece que às vezes não toca você. Né? E aí o que a Canguçu falou? Olha, você consegue comprar seguidores, você consegue ter uma linha ou buscar algo. Mas parece que quando não tem o propósito, meu querido, aí a ação, ela não anda bem, não é aquele discurso cheio. E aí tem essa caminhada toda aqui, você falou muito de caminhada ali no nosso primeiro bloco, né? Guia e direcionamento. O propósito, né? A gente também pode entender como isso, que é aonde você quer chegar. Né? Qual o objetivo em seguir essa pessoa? O que você pode aprender com essa pessoa? O que isso vai acrescentar na sua vida? E outra, às vezes esse influencer, né? Serviu para uma etapa da vida. E passou. Isso, porque as coisas são muito contextuais, né, Cris? Passou, né? De repente, olha, tinha muito a ver com a minha adolescência. Agora você está em transição. Olha, você não está mais para os games agora, né, meu queridão? Agora o game é criar o filho, é leitinho que tem que comprar ali. Mudou, né? Um gostinho, quem sabe isso no final de semana, quando ele crescer, né? Aquele game positivo. Eu acho legal a gente fazer essas reformas e ver o que está agregando e tal. Aparar as arestas digitais. Fazer um detox. Isso, um detox. Né? Digital. Poder alinhar. E outra, Exato. nesse momento tem um respeito, porque digitalmente é só deixar de seguir, né? Agora não é, na vida. Não é questão de não dar um bom dia, de não querer o bem para essa pessoa e fazer o inverso. Isso mesmo. Já que agora eu tenho coisas melhores, eu achei, por que não agora servir de exemplo para ajudar essa pessoa que um dia te ajudou também, né? Ótimo. Ter esse caminho especial. Bom demais? Bom demais. Vamos voltar para a nossa cadeira aqui? Que bênção! Agora que a gente já tem essas 5 características aqui, foi um plano especial de poder dar uma alinhada. Isso é muito bacana. Eu acho que quem dá uma olhadinha agora, quem está olhando muito aqui é a vovó e a mamãe, né? Mas isso aqui é para todo mundo, não é só para adolescente, não. Isso aqui é para a vida toda. Isso aqui é para a família e é para a vida toda. Agora que é para a vida toda, é sua interação aqui nesse programa, por favor, né? Entra, relaxa, senta e pode falar, abre o coração. Na tela, vamos de interação nessa tarde. Tá chegando aí, olha, pastora Eliane de Jesus Oliveira. Eu tive referência de uma das minhas irmãs. Me ajudou muito no que não fazer na vida. Por exemplo, eu vi as atitudes e os resultados. Aprendi com eles e procurei não repetir os mesmos erros. Foi uma referência. Isso, Aspectos exatamente. Né? negativos. Nem sempre a gente vai repetir só o que está bom. Às vezes a gente aprende também o que não fazer. Contraste. Né? O que ajuda, o que é bom também, né? Dentro dessas características que você colocou, a gente pode olhar de uma forma mais um aspecto digital, né? Mas eu até estava anotando ali as características, né? Mas essas características começam dentro do meu... Dentro de casa, né? A Dentro do família meu- é a primeira sociedade que a gente tem. É a primeira sociedade, né? Depois é a escola, e aí a gente vai ampliando a segunda sociedade, né? Mas é dentro de casa, com certeza, né? Todo dia, até mesmo porque a influência é muito grande, né, pastor? É todo dia, é todo dia, é todo dia. E agora, quando a gente fala aí com mães, por exemplo, trazendo aí para os adolescentes, né? Olha só, meu filho aqui com más influências e tal. E aí eu ouço a Eliane falando, olha, eu aprendi por contraste, viu? Eu consegui aprender por contraste. Eu vi o que estava errado, falei, opa, isso aqui não é o meu caminho. Por isso que é tão importante já definir, fazer a casca que o João falou, né? Blindar.
Isso, já definir os valores desde pequeno, conversar muito com as crianças, né? Passar quais são os objetivos de vida, quais são os valores de vida, qual o propósito da família. Isso é importante, isso é a casca que ele falou que é importantíssimo. E Paula, e quando nós temos assim exemplos diferentes dentro de casa, pai e mãe, por exemplo, né? A gente sabe muito bem, a mãe está na luta, às vezes o pai está no álcool, né? Tem um comportamento diferente, e aí você tem que blindar de algo diário e de uma referência tão importante para... Aí já é um cuidado bem mais amplo que essa outra parte vai ter que fazer, porque é diário dentro de casa e ocorre mais, infelizmente, do que a gente pensa, né? Mas assim, Cris, as crianças que vão crescer vão se tornar adultos com algum resultado dessa vivência, com certeza, né? Só que nem sempre necessariamente vão ser resultados ruins, entende? Às vezes a conduta ali da pessoa que está firme, que está no apoio, né? É mais forte e as crianças podem se conectar mais a ela. Mas é complexo esse assunto. Paula, hoje talvez a inabilidade, a falta de uma influência positiva, primária na casa, tem levado, você tem percebido isso no seu trabalho, levado a uma busca de uma identificação muito mais rápido fora do que a referência, assim, eu tenho essa referência aqui. Com certeza. Sabe por quê, pastor? Eu percebo que as famílias não têm conversado muito. Não se dialogam, né? Então, assim, as crianças, adolescentes, eles têm muita informação. E, às vezes, a informação chega antes pelo celular do que o que já foi conversado dentro de casa. Dentro de casa se torna tabu algumas conversas, alguns temas. Isso é perigoso. Vamos pensar primeiro numa família dentro de um aspecto, assim, normal, um casal e tal. Que conselho você daria, né? Ventilar qualquer tipo de assunto, entendeu? Então, assim, a criança, olha essa pessoa aqui, olhe, dê atenção, quem é essa pessoa, que conteúdo que ela está falando, converse com a criança, com o adolescente. Por que você gosta de seguir essa pessoa, o que ela tem de interessante, o que você entende disso, o que você já ouviu falar sobre isso. Sempre ventilar os assuntos, porque quando os assuntos estão ventilados dentro da família, dificilmente, se acontecer alguma coisa, alguma conversa ali no celular, alguma coisa, dificilmente essa criança, esse adolescente não vai vir falar para os pais. Agora, se o assunto não é ventilado, se é sentido que tem um bloqueio ali, que tem uma barreira sobre esse assunto, isso não significa que a criança e o adolescente não vão ter contato com qualquer tema. Ela vai ter contato. A diferença é que pode ser que ela não traga para a família esse assunto. E isso é complicado. No caso de... Se não há um contexto familiar, pai, mãe, isso se aplica também. Se é a mãe, vamos fazer um acompanhamento, a proximidade. Os cuidadores. Ter essa rede de apoio importante aí. Identificar o propósito da família é o primeiro passo para que a criança consiga construir sua identidade e estabelecer seu próprio propósito, que você sabe, né? Que é um ser individual, né? Que nem sempre vai ser o mesmo que o seu propósito. Mas nós estamos aí para guiar no que for necessário. Bora para o intervalo. Você tem aqui a abertura para falar, para abrir o coração. Já mandou sua interação? 0 Operadora 12 983150249. Interaja com a gente. Quem é e quem foi a sua maior influência? Conta aí, abre o coração. É rápido intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta na sala aqui da Verdade, conversando um pouquinho no intervalo, falando de filhos, falando de vida, colocando um pouquinho aqui, porque senão não dá conexão com você. Você já mandou a sua participação? Tem alguma dúvida? Está com um pouquinho de medinho? Manda anônimo. Olha, o WhatsApp está passando agora aqui, ó, DDD 12 983150249. Pergunta sobre o que você está achando, como lidar com a vizinhança, não só no digital, tá? Filho, neto, você mesmo, vão colocar aqui na mesa, que é muito importante a gente conversar. Agora, o exemplo, essa questão toda de você influenciar alguém, a influência não vem com imposição, né? Então, a questão primária da influência é quando você fala assim, nossa, uau, né? Que legal. Eu não sei se, eu queria até perguntar para vocês aqui, se vocês já receberam a mesma proposta, só que receberam embalada num pacote diferente. Às vezes nós temos coisas boas que são embaladas num pacote complicado. A gente recebe bênçãos de Deus também, às vezes num pacote feio, né? Porque eu sou um bichinho diferente, às vezes eu recebo alguns problemas assim. Deus, ele é pedagógico. Agora, tirando essa supremacia, no âmbito humano, às vezes nós queremos, inclusive,
pegamos um princípio muito bacana para os nossos filhos, mas nós embalamos com tanta coisa dentro dele que ele fica insuportável. Então, eu acho que a gente tem uma ideia diferente do que é influenciar, do que é impor algumas coisas. Quando a gente tem um conceito na nossa vida, parece que isso se torna mais fácil, né? Eu acho que, na verdade, é o papel da educação. Né? Como educar. Ó, é que nem os combinados. As pessoas têm que prestar atenção, porque tem gente que confunde combinado com imposição. Tipo assim, você vai dormir tal hora, combinado? Isso não é combinar. O combinar são as duas pessoas darem opinião e entrarem num consenso. Isso Qual é combinar. é a hora que você acha que você deveria descansar? Mas aí, se falar ao contrário, você fala, não, Não você sei, está enganado. Talvez eu tenha... Você está confuso. Talvez eu tenha um exemplo Seria ruim. esse caminho? Talvez eu tenha um tô exemplo. brincando, mas é verdade. Mas, né, algumas... Lembrando que você precisa acordar às Lembrando 6 que é para ir para a escola. Que hora você acha que deveria dormir agora? Isso. Mas, Que hora que você acha que deve dormir agora? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. então, assim, é isso, né? Às vezes é tomar cuidado com isso mesmo, de querer impor uma ideia, né? E esperar que essa pessoa acate ou não venha com a ideia dela. É a história do só falar e não escutar também, né? Eu assisti um documentário sobre as melhores cirurgias, os melhores cirurgiões, né? Então, cada um específico na sua área, coração, outra era neonatologia e tal, enfim. E aí, cada um na sua área. E aí, tinha um cardiologista. E aí, ele começou a falar da vida dele e tal. Eu falei assim, nossa, tava tão legal o documentário, do nada chegou nele, porque cada episódio era um, né? Aí eu falei, não tem nada, o que tem de especial nesse cara? E foi contando a vida dele e tal, não sei o quê. E daqui a pouco, do meio pro final do documentário, foi falando... porque eu falei, que especialidade, que técnica, né? Ele desenvolveu dentro da medicina e tal, assistindo coisas aleatórias, né? E aí, aquilo que chamou a atenção dos produtores para chamar ele ali era o fato de que ele doou para muitas pessoas na região dele, ele é da região do Oriente Médio, né? Cirurgias, porque é muito caro cirurgias cardíacas naquela região. E inacessível, né? E ele se tornou tão conhecido por aquilo que ele fazia, não exatamente a técnica, né? O corte, a pinça, ou quantas vidas ele salvou, mas por quanto ele tinha o coração aberto para salvar. Ele ficou tão conhecido que quando a Madre Teresa de Calcutá teve o seu primeiro problema cardíaco, ela pediu para ser tratada por ele. Chamou ele lá e falou, eu gostaria muito daquela pessoa. Então, Pela a referência dela, generosidade né? Qual era a influência dele naquela região? Olha, o cirurgião, né? Porque os outros episódios, não, dele, essa pessoa especialista em fazer cirurgias em bebês dentro da barriga. Eu falei, meu Deus! Chegou no coração, o que ele faz? É a humanidade ele dele. Se doa. Ele se Cara, doa. Eu lembrei de uma história. Posso contar uma outra história que eu vi esse final de semana muito boa? Um médico no interior de Minas Gerais encontrou um menino, lá, já um jovem, 18, 19 anos, que era muito hábil em pintura. Até hoje ele continua, né, faz quadros da cidade, uma cidade histórica. E aí o médico sabia que ele trabalhava no armazém, porque não conseguia viver, mas sabia da habilidade. E falou assim, por que você não vive só? Não dá, doutor, não consigo. Viver da pintura. Viver da pintura. Eu preciso ir lá para ganhar um salário, pelo menos. Ele falou assim, quanto você ganha lá? Eu ganho tanto. Então tá bom. Então você vai pintar um quadro por mês. Você só vai pintar. Só que você vai me levar um quadro uma vez por mês. E eu vou te pagar por esse quadro. E você vai pintar outros para vender. Você vem aqui que eu te pago o salário para desenvolver. E ele foi lá, primeiro mês, levou, recebeu. Segundo mês, terceiro mês. No quarto mês ele foi lá fazer, doutor, não consegui, estou vendendo, estou pintando muito e estou vendendo. Aquilo fez daquele rapaz um pintor até hoje, formou os 2 filhos e está até hoje, por causa daquele médico. E quem era aquele médico? Um médico na cidade que era conhecido, uma cidade que tem universidade,
um médico que atendia todos os estudantes gratuitamente. Os estudantes que vinham para estudar ali não tinham condições financeiras, ele atendia gratuitamente. A influência de um indivíduo em um ato, hoje esse é um senhor, de um indivíduo em um ato, mudou a história dele inteira. Pelo que você vai ser lembrado? Você fica perguntando, né? Cara, o negócio Porque a eu nossa achei- vida, Obrigada, a nossa vida hoje também está tão corrida, quando você vê essas questões de história, e você vê de todas as classes sociais, não é que você formou a faculdade, colocou um médico, né, 2 médicos aqui, mas não tem a ver, às vezes, só com essa questão de escolaridade, com região. A pessoa abriu o coração, você vê ali, né? Pelo que você vai ser lembrado? Eu achei legal o que a Carol falou, que é ótimo você ser lembrado pela técnica que você tem, isso não tem problema nenhum. Mas nesse quesito ali, existem degraus, né, diferentes nesse quesito que tocam onde o teu diploma não consegue ir, né? Eu acho que esse é o toque, né? Vamos pensar. Carl Jung, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele falou uma frase assim, né? Domine todas as técnicas, saiba tudo aí dentro da psicologia, mas na hora que você estiver diante de outra pessoa, seja apenas outro humano tocando em outro humano, né? Assim, né? Sentindo e tendo a empatia, porque é isso, né? É isso, é essa conexão, é isso que faz com que as pessoas se sintam influenciadas, é perceber na outra pessoa uma possibilidade dela, né? Dela vir a ser, dela se desenvolver, ou dela não Essa repetir, frase como é a muito nossa boa. amiga... Essa frase é muito boa. Ver no outro a possibilidade. Sim, essa que você isso falou. que é o do influenciador, né? Você vê no outro, fora de você, você conseguir enxergar uma possibilidade sua de vir a ser, né? Cara, essa frase é muito interessante. Isso é né? influenciar, né? Que eu olho para a referência do outro que eu posso. Por que a gente se conecta com certas pessoas e outras um monte não? Porque aquelas pessoas estão te... Que seja pela razão certa, né? Que seja. Outra Exatamente. fase forte. E é importante. Que seja pela Seja. razão certa. E é importante porque nós somos seres gregários, né? Nós vivemos em comunidade, nós precisamos de influências. E olha, e com essa necessidade vem o quê? Vem a oportunidade de você abrir o coração, falar com a gente. Bora lá, na tela, mais interações nessa tarde. É isso, é uma tarde de reflexão e quem está falando aqui com a gente é a Sandra Regina Garcia. Como identificar um manipulador e como perceber que está sendo manipulado Nossa, que pergunta dentro difícil. deste mundo de Eu acho que- influências? eu acho que Existem, aquela né, referência lá do início que a gente manipuladores. Porque o que eu entendo? O manipulador, diferente do influenciador, o manipulador ele tem como objetivo somente ele ganhar. Não é? E colocar dentro da manipulo- caixa, não seria não se aplica aquilo que o Cris colocou? Pode ser que sim, né? Coloca dentro da caixa, Isso. formatar o indivíduo daquela maneira? Isso, então, porque daí ele vai ter um benefício de ter um indivíduo daquela maneira. Isso eu entendo como sendo uma manipulação. Ego, Manipulação, né? é o nome já, né? É algo muito próximo seu aqui, né? E aí o influência, e como se identificar que você está sendo manipulado? Bom, aí é mais complexo, né? Às vezes você vai precisar ir para uma psicoterapia para você pensar sobre isso, porque é muito fácil a gente se misturar. Perda da identidade, né? Talvez seja grande influência. Até você entender que o que a pessoa está passando para você é dela E e não é não seu. seu. Isso às vezes vai demandar psicoterapia. E eu digo mais, Paulo, o pastor falou algo muito importante. Essa casca grossa aqui, vamos usar o João aqui, casca grossa vai ser um livro, né? Mas a pessoa que não sabe quem é, né, é muito mais fácil. Então, se você sabe quem é, primeiro, alguma parte da manipulação, às vezes, ela aflora, ou agora ou depois, a gente fala que a mentira tem essa perna curta, porque essa pessoa, ou ela é de safra, né? Aquela pessoa que passou na tua vida, às vezes você nem sabe que foi manipulada e existe. Mas se é aquela pessoa que vai cultivar do teu lado, a gente fala é o lindeiro no campo, você vai sentir com o tempo se o milho vai dobrar para cá, se o milho vai dobrar para cá. Isso também acho que demanda tempo Demanda também. tempo um pouquinho, né? De você ficar... Se caso ela falou de manipulação, é porque uma luz amarela já acendeu e você já também colocou acho. na balança. Aí, existem os testes vivenciais. Você vai colocando alguma coisa, vai manobrando, que é a soma, né? Coloca 2 mais 2, menos 3, sobrou 1 aqui. Outra, pegando com um daqui, você vai criando um histórico e vai identificando esse manipulador. Acho que vai né? dando
umas rusguinhas assim de incômodo também, a gente às vezes não vai percebendo. Até a hora que acumula tanto que se fala, nossa, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa não está legal, né? E aí é a hora de parar e tentar identificar. Por isso que a autopercepção é a coisa mais importante que tem. A autoobservação, a autopercepção. Você está o tempo inteiro conectado ali. Peraí, isso aqui que eu estou assistindo, isso aqui que eu estou vendo, tá bom para mim? A pessoa que eu estou conversando, convivendo, tá bom para mim? Me ajuda? É bom? Será que eu também estou sendo boa para a pessoa? Né? Porque às vezes a gente está só querendo receber e não presta atenção no que a gente está dando. E a gente o tempo inteiro está também oferecendo alguma coisa para alguém. Seja uma escuta ativa, né? Seja você, e aí, você está bem? Está tudo bem? Uma pergunta dessa. Sabia que lá na Austrália, porque nós estamos em Setembro Amarelo, né? Que é o mês aí da campanha da prevenção ao suicídio. Lá na Austrália, eles têm esse hábito de toda quinta-feira você perguntar para o seu colega de trabalho, como você está? Está tudo bem? Eles criaram esse hábito, olha que coisa interessante, exatamente. Porque assim, às vezes a gente também está tão pronto só para receber, né? Que assim, a gente também pode influenciar pequenas coisinhas com você está bem? Cris, você está bem? Está precisando conversar? Às vezes é tão simples, né? Atitudes As pequenas influências, que fazem eu também acho, são as menores, muita elas diferença. são as mais importantes. É isso. Olha, Paula, a atitude de você ter vindo aqui hoje foi pequena para você, mas com certeza influenciou muitas pessoas. Eu quero agradecer, acabou o programa, e eu quero agradecer a Paula pela sua presença aqui mais uma Obrigada, vez. Carol, eu adoro estar aqui. Psico Paula Prado Cruz, segue lá. Tem conteúdo de qualidade. A gente termina assim, Cris? É tchau? Não, de jeito maneira. Agora, se tem algo especial, uma palavra que é viva, que influencia, é a palavra de Deus, né, pastor? Exatamente. É sexta o nosso programa Sexta. do tema do Setembro Amarelo, Isso, né? Setembro Sexta-feira vamos ter um programa ótimo. especial. Obrigado, Paula, que Deus continue te Obrigada. abençoando muito, continue sendo influência positiva na vida de todos nós. Pode ter sido nossos pais, eu poderia citar aqui, minha primeira influência, os meus pais. Pode ter sido um professor. No meu caso, tem uma lista de professores, tanto lá do ensino fundamental, médio. Pode ter sido, para mim, também tive um grande líder de clube de desbravadores, que na igreja adventista é como um tipo de escotismo, sabe? Tive muitas influências. Pastores, tive líderes religiosos, mas eu queria deixar uma influência aqui. Essas pessoas fizeram grande diferença na vida da gente e eu espero que a gente seja na vida dos nossos filhos. Mas eu gosto de lembrar o que está na carta de Paulo aos Filipenses, lembrando que essa carta Paulo escreveu na prisão. Ele diz assim, no verso 21, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual foi a maior influência na vida do apóstolo Paulo? Ele teve influências acadêmicas, aprendeu aos pés do sábio Gamaliel, mas a maior influência na vida de Paulo foi Jesus Cristo. A vida de Cristo, aquilo que ele foi, aquilo que ele é, aquilo que ele escreveu. Eu quero te convidar hoje. Você quer ter uma vida marcada positivamente? Como Paulo, na prisão, escrevendo que para ele o viver era Cristo, e se morresse em nome de Cristo, e deu o significado. Eu queria te convidar a ler os evangelhos. Leia os evangelhos. Leia como Jesus falava, como Jesus tratava. Leia o evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas se preocupam em mostrar o que Jesus fez. João está preocupado com o que Jesus disse. E combina as duas coisas, a vida com o discurso. A minha vida eu quero que seja marcada por Cristo, como foi marcada por essas pessoas que foram significativas. E não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração.
Obrigada, pastor. É isso. Olha só, tá acabando aqui o Entre Família. Daqui a pouquinho tá chegando o Vídeo Saúde. Você vai curtir aí um conteúdo muito especial. Hoje o Vídeo Saúde vai falar sobre distúrbios alimentares. Mas nós temos encontro marcado amanhã às 2h30 da tarde, né, Cris? Por favor. Verdade, hein? por favor, hein? Oh, coisa boa. Gosto da questão do tempo. O meu tempo mesmo, a gente não brincava com o relógio. O relógio tinha até um cuco. No meu tempo era assim. Era isso, ouviu o barulho? Agora, vamos lá pro túnel do tempo? Então? É, amanhã é túnel do tempo. No meu tempo. Essas crianças de hoje em dia. É amanhã. Começou a Amanhã? falar e você já sabe que os cabelinhos brancos já vêm, ó. Amanhã a gente vai falar. aí, É. Tempo do Thundercats, a televisãozinha, depois dava dando tiro pra trocar de Esquentando aquele tubo. de Esquentando o TV. tubo, Bombril na diga. antena. Bombril na antena. Alguém subiu na casa mais esquerda, não tá pegando esse... Vamos pra esquerda. Vai Um pra lá, canal vai. tinha que virar. Quem é que vai você? Quando tava chovendo, vou dar conta. Não Ninguém era queria fácil. assistir. Queimar Bombril na rua. Agora, meu filho. Você tá aí deitado na sua cama aqui, só aqui com o tabletzinho assistindo o ntplay.com. Você nem sabe como é que era. Até amanhã.